Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 1º de abril de 2022 e não é mentira. Hoje nós estamos iniciando o livro Missionário da Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E a introdução desse livro é nada mais, nada menos feita por Emmanuel, que é um espetáculo de observações, uma aula, um texto assim maravilhoso. Iniciando uma obra, vamos elevar o nosso pensamento. Amor de nossa vida, nosso mestre, nosso guia, aos amigos espirituais aqui presentes, e Deus, nosso Pai, nosso Criador. Jesus amado, mais uma obra nos chamastes a estudar, a refletir. O livro Missionários da Luz irá descortinar mais uma vez para cada um de nós a vida no mundo espiritual, a continuidade, a ação, o aprendizado, o trabalho incessante. Que nós possamos, amor amado, despertar do sono pesado da ignorância da nossa própria natureza. Que possamos aprender que somos espíritos habitando temporariamente um corpo físico e que a escola, Senhor, essa escola chamada Terra, é a oportunidade de aprendizado e de crescimento. Nos fortalece, amado Mestre, e mais o início de trabalho. E que os nossos amigos espirituais, como sempre, Senhor, possam nos conduzir, nos inspirar. E que o nosso terreno íntimo possa ser novamente preparado para essas sementes que irão ser depositadas. Graça te damos, te pedimos a permissão e a proteção para mais um trabalho. Que assim seja. Ante os tempos novos. Mensagem de Emmanuel. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos espíritos protetores, né? Essas histórias das fadas, dos gnomos, né? Mas vamos lá. Aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita e cansada. Se é para contar historinha de fada, estão prontas para ouvir. Mas quando o narrador vem contar histórias que educam, criança se cansa e fica contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros, ainda infantis, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor, o trabalho divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe.
As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se, reúnem-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Então, querem ouvir o mundo espiritual na condição de fantasia, mas quando o mundo espiritual nos chama ao trabalho, a gente se desagrada. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Então, ou seja, quem verdadeiramente entende essa comunicação, esse mundo espiritual, essa fala do mundo espiritual, o que ele diz? Da primeira hora, não enxerga o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo. Ninguém evolui sendo protegido, indo para a luta. O papai, na condição de educador por excelência, ele gravou a lei na consciência, entregou um anjo da guarda a cada um de nós e disse: agora vai lá e faça o seu trabalho. Mas você tem que conquistar. Ah, meu filhinho, não quero que aconteça isso com ele, não. Vou proteger ele. Não. Deixa ele passar. Isso faz parte do amadurecimento dele. É assim que o papai age para com cada um de nós. Porque a gente ainda tem uma ideia de protecionismo. Se acontece alguma coisa com a gente, aí a gente diz: puxa vida, como é que Deus deixou? É a ideia do protecionismo. Mas se de repente a coisa acontece, a gente diz assim: se Deus permitiu, é porque Ele quer que eu cresça. Então, contrariamente às suposições da primeira hora, não enxerga o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observa a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável. Oficina é o quê? Trabalho, conserto, reparação. Onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. A própria consciência, a derrota ou a vitória. Se teve vitória, a tua consciência diz: que maravilha, eu consegui. Se teve a derrota, a consciência diz: responsabilidade tua, tu não te esforçou. É isso que a gente tem que entender. Todos os dias, ao acordarmos, nós vivemos em luta constante. Não só contra as influências espirituais negativas, mas contra as más tendências que estão dentro de nós. Nós temos que levantar, nós temos que lutar diariamente para não cair. Às vezes, nós temos que lutar contra a preguiça. O preguiçoso, ele arrasta a sandália. Às vezes nós temos que lutar contra os desejos vis, baixo. Lutar. Não existe um ser humano na face da terra que não esteja inserido nessa batalha.
Só que uns desistem, outros se entregam e outros continuam lutando. Porque essa batalha quem arrumou fomos nós mesmos. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, a lei imperecível, que a lei de Deus não perece, eterna, são leis imutáveis. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno. Fizestes o bem, tens o bem. Fizestes o mal, tens o mal. Lutastes, conseguistes. Não lutastes, ficou estagnado. Percebe a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo. Então, ou seja, palácios encantados. Adorei essa palavra praia de beleza, de praia, né? Mas ele está dizendo, ou seja, não é aqui. Mas Jesus já disse: no mundo tereis aflições. E ele ainda disse mais, que o reino de Deus ainda não era aqui na terra. Porque se fosse, não teriam feito o que fizeram com ele. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo. Reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se, por alcançá-los, bracejando, ou seja, agitando mesmo os braços, ou seja, nadando no imenso mar das experiências. Então, aqui não é repouso, é isso que a gente tem que entender. Planeta Terra não é repouso, planeta Terra é luta diária. Nós temos que diariamente levantar para a guerra. Contra o quê? Contra as más tendências que estão dentro de nós. Contra as influências negativas que todos nós somos influenciados. Todos nós, todos os dias. Ou você acha o quê? Quando você começa uma briga dentro de casa, você está achando que só está vocês dois? Não está, não. Não está, não. Você acha que quando você começa com aquela ideia, nada vai dar certo, eu não consigo. Você acha que você está sozinho com essa ideia? Não dá. Então, é a luta diária contra os maus pensamentos, contra as influências negativas e contra as tendências que estão dentro de nós que também são negativas. E o esforço tamanho para viver o Evangelho. Então, só essa fala de Emmanuel, isso aqui não é praia e isso aqui não é palácio encantado, é luta. Como ele diz aqui, compete suar e lutar, trabalhar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los. Alcançar quem? Esses espíritos que estão nessas vibrações que a gente nem imagina. Esses outros, bracejando, ou seja, nadando mesmo no imenso mar da experiência. E quem não nada, o que é que acontece? Afunda. Tem muita gente afundando. E afundar é todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Então, afundar é o quê? Eu estou encarnada para o meu aprimoramento moral. Se eu encarnei e não fiz o meu aprimoramento, eu afundei. Morri afogada. Parei de nadar. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Meras afirmativas.
você terá o reino de Deus. Não, reino de Deus, minha filha, é para quem foi para a guerra, é para quem foi para a luta, é para quem se sacrificou. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina, a verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência. Novamente ele usa o termo, paciência é o quê? Maternal. Por que ele usa paciência maternal? A mamãe quer que o filho de 3 dias se comporte como se fosse um filho de 3 anos? Ela sabe esperar pacientemente essa criaturinha de Deus passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela vai ensinar ele a fazer xixi, fazer o cocôzinho dele, ela vai dar a mamadinha dele, ela vai esperar o momento exato para que ele comece a levantar a sua própria colherzinha. Então, assim é a lei para com cada um de nós. Por isso que ele usa o termo paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Olha, espíritas. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade, porque é o consolador prometido. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações, consciências e sentimentos. Não basta você dizer, é o consolador prometido, mas o que você está fazendo para libertar consciências e corações? A pessoa chega contigo e diz no diálogo fraterno, eu não posso ser mãe. Aí você vai e diz, isso é porque você fez vários abortos na encarnação passada, por isso que você agora não pode. Que cão é esse que fala uma coisa dessa para uma pessoa? Está servindo a quem não está servindo ao Consolador prometido. Uma vez eu ouvi isso num diálogo fraterno, eu não posso ser mãe. Eu olhei para ela e disse, vamos pensar. Tu não podes parir, mas ninguém te tira o direito de ser mãe. Porque parir, os animais também parem. E como diz Jesus a Madalena, perante Deus, o amor de quem ama um filho sem ter parido é muito maior do que o amor de alguém que pariu. Porque cuidar da tua cria é instinto. Cuidar da cria de outro é amor e devoção. Entende isso? Não basta definir as características veneráveis do Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Gente, mudança de capítulo. A morte é isso. Acabou um capítulo, vou começar outro. E eu pergunto aos espíritas, eu já li toda a série de André Luiz e está desesperado com o Covid, trancado dentro de casa. Como é que pode? Ouvi de um palestrante, em uma palestra pela transmissão aí pelos YouTube da vida. O vírus não respeita nem a lei de causa e efeito. Quase que eu desmaio. Deus perdeu o controle? Palestrante renomado. Ao seu influxo, ao seu efeito, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa
uma fração, uma parte relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Edificação. Edificar é construir. 100 anos é nada para construir algo para a vida eterna. Ainda mais para gente que é preguiçoso no balde. Um grupo preguiçoso e rebelde, aí é que demora mesmo. Nem a música do Lulu Sansa, passo de formiga, a gente não está passo de formiga, a gente está mais fraco ainda. E sem vontade. Entende? A gente tem que rir mesmo da nossa leseira, né? Mas é mais ou menos. Infinito campo de serviço. Infinito é... A gente está vendo o fim? Acaba ali? Não. Infinito é o quê? Sem fim. Campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. E ele está falando aí desses trabalhadores especificamente aos espíritas cristãos. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era. Olha, mano, gente, aqui. Contribuindo na restauração da fé viva. O que é fé viva? É a fé com a prática. O que é a fé morta? É a fé sem a prática. A restauração. O que é restaurar? A coisa está acabada. Você tem que restaurar o cascalho que ainda tem. Consertar. Restaurar. E restaurar dá muito trabalho. Restauração da fé viva e da extensão do entendimento humano. Hoje é o que? Para ontem? Para anteontem. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Ele está se reportando aqui, Idade Média, a igreja contra a ciência. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX. Existem chamamentos novos para o homem descrente do século 20, ou seja, de 1901 até 2000, século 20. Indicando-lhe horizontes mais vastos, ou seja, nós estivemos no século 20, então fomos também parte desses homens. Indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ele usou o termo aí, guerra, que ele diz assim, ó. O espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade que devora, de dragão multimilenário. Dragão, no Apocalipse de João, representa o mal, o inimigo, o perseguidor, o que destrói. E esse dragão multimilenário, muitos milênios, está bem
devorar. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. A edificação do Cristo. Na consecução, ou seja, na conquista da tarefa superior, congregam-se, unem-se, encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. A ponte. O abismo da ignorância e da morte. Porque nós somos extremamente ignorantes quando fala em morte, mesmo sendo espírita. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz. Missionário, aquele que recebeu, assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa. Esse é o missionário. E aqui nós vamos ver os missionários, missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Templo vivo. E quando se fala em templo, a gente não consegue entender por que ele chama o corpo de templo vivo. Porque a gente olha para o corpo e a gente acha que tem só, e às vezes, que tem só um espírito aqui dentro. Não. Aqui tem um espírito, já com esse espírito formado, essa individualidade com livre-arbítrio, mas nesse templo habita bilhões de princípios espirituais. Do átomo ao arcanjo, lá no Livro dos Espíritos. Então, o meu corpo é um templo, por isso é que eu não sou dona dele, eu não tenho direito sobre ele, mas eu tenho responsabilidade, porque eu sou um inquilino. E cada átomo do meu corpo já existe um princípio espiritual. Então, é muito mais do que as células. É um átomo. Então, nesse meu corpo já é um universo de espíritos em formação. E eu, na condição do irmão mais velho desse corpo, tendo a responsabilidade por esse universo. E aqui é um templo de Deus. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, como o povo acha que é só uma nuvenzinha. Não. O perispírito não é. E sim o que ele é: organização viva a que se amoldam as células materiais. É uma organização viva. Basta a gente pegar o nosso lar, quando a gente vai ver que o nosso André Luiz está sendo avaliado pelo médico, ele começa a apontar os órgãos e dizendo aonde está com as patologias de cada órgão. Lembra disso? É perispírito, porque o corpo foi enterrado. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Recebe segundo as suas criações individuais. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar comum de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra,
Aí volta lá a introdução dele, quando ele falou das crianças. Se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 13 de maio de 1945, o ano da psicografia dessa obra. Maio. Foi bom o esquenta? Pois é, porque só a introdução da obra Missionários da Luz. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Missionário, aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa. Esse é o missionário. E aqui nós vamos ver os missionários, Missionários da luz. Querem ouvir o mundo espiritual na condição de fantasia, mas quando o mundo espiritual nos chama ao trabalho, a gente se desagrada. Ninguém evolui sendo protegido, indo para a luta. O papai, na condição de educador por excelência, ele gravou a lei na consciência, entregou um anjo da guarda a cada um de nós e disse: agora vai lá e faça o seu trabalho. Mas você tem que conquistar. É assim que o papai age para com cada um de nós, porque a gente ainda tem uma ideia de protecionismo. Se acontece alguma coisa com a gente, aí a gente diz: puxa vida, como é que Deus deixou? É a ideia do protecionismo. Mas se de repente a coisa acontece, a gente diz assim: se Deus permitiu, é porque Ele quer que eu cresça. Se teve vitória, a tua consciência diz: que maravilha, eu consegui. Se teve a derrota, a consciência diz: responsabilidade tua, tu não te esforçou. É isso que a gente tem que entender. Todos os dias ao acordarmos, nós vivemos em luta constante. Não só contra as influências espirituais negativas, mas contra as más tendências que estão dentro de nós. Nós temos que levantar, nós temos que lutar diariamente para não cair. Às vezes nós temos que lutar contra a preguiça. O preguiçoso, ele arrasta a sandália. Às vezes nós temos que lutar contra os desejos vis, baixo. Lutar. Não existe um ser humano na face da terra que não esteja inserido nessa batalha. Só que uns desistem, outros se entregam e outros continuam lutando. Porque essa batalha que arrumou fomos nós mesmos. Fizestes o bem, tens o bem. Fizestes o mal, tens o mal. Lutastes, conseguistes. Não lutastes, ficou estagnado. Mas Jesus já disse: no mundo tereis aflições. E ele ainda disse mais: que o reino de Deus ainda não era aqui na terra. Porque se fosse, não teriam feito o que fizeram com ele. Aqui não é repouso, é isso que a gente tem que entender. Planeta Terra não é repouso, planeta Terra é luta diária. Nós temos que diariamente levantar para a guerra. Contra o quê? Contra as más tendências que estão dentro de nós. Contra as influências negativas que todos nós somos influenciados. Todos nós, todos os dias. Ou você acha o quê? Quando você começa uma briga dentro de casa, você está achando que só está vocês dois? Não está, não.
Não tá, não. Você acha que quando você começa com aquela ideia, nada vai dar certo, eu não consigo. Você acha que você está sozinho com essa ideia? Não dá. Então, é a luta diária contra os maus pensamentos, contra as influências negativas e contra as tendências que estão dentro de nós que também são negativas. E o esforço tamanho para viver o Evangelho. Eu estou encarnada para o meu aprimoramento moral. Se eu encarnei e não fiz o meu aprimoramento, eu afundei. Reino de Deus, minha filha, é para quem foi para a guerra. É para quem foi para a luta. É para quem se sacrificou. Não basta você dizer, é o Consolador prometido, mas o que você está fazendo para libertar consciências e corações? A morte é isso. Acabou um capítulo, vou começar outro. O que é fé viva? É a fé com a prática. O que é a fé morta? É a fé sem a prática. Aqui tem um espírito, já com esse espírito formado, essa individualidade com livre-arbítrio, mas nesse templo habita bilhões de princípios espirituais. Do átomo ao arcanjo, lá no Livro dos Espíritos. Então, o meu corpo é um templo, por isso é que eu não sou dona dele, eu não tenho direito sobre ele, mas eu tenho responsabilidade, porque eu sou um inquilino. E cada átomo do meu corpo já existe um princípio espiritual. Então, é muito mais do que as células. É um átomo. Então, nesse meu corpo já é um universo de espíritos em formação. E eu, na condição do irmão mais velho desse corpo, tendo a responsabilidade por esse universo. E aqui é um templo de Deus. Entende isso? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Posso ler só uma poesia antes dela? Claro, filho. Aí tudo começa assim. Que aqui ele fala, né? Recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Senhor da vida, seguindo as palavras de Emmanuel, nos ilumina e nos esclarece para que nós possamos sair das malhas da ilusão que transitamos há séculos, Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento para que possamos melhorar cada dia mais, para que possamos não mais nos surpreender com a morte ou com a notícia da morte, para que nós verdadeiramente acreditemos e nos convençamos que o Espírito é eterno e que Tu estás a esperar por nós há séculos e séculos. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos essas primeiras lições e letras do ABC do amor universal. Não sairemos dessa escola sem esse aprendizado. Não adianta fugirmos da luta. Não adianta querermos só as coisas boas. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabes das nossas falhas, das nossas preguiças, das nossas fugas espetaculares. Ajuda-nos com a Tua bênção. Obrigada por Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, que se dispuseram nesse trabalho grandioso e maravilhoso para que nós possamos trilhar e renovar nossos caminhos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, pois sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.